Estamos de volta. E vamos às notícias do mercado, porque no exterior as bolsas lá dos Estados Unidos abriram em queda. Hoje, o mercado avaliando riscos de uma possível segunda onda de coronavírus lá no país norte-americano. Aqui no Brasil, os mercados não operam devido ao feriado de Corpus Christi. Mas enquanto capitais começam a reabrir as economias de forma gradual, como em São Paulo, onde os shoppings voltam a funcionar com horário reduzido, a preocupação se volta à cidade do interior do país, como Confresa, em Mato Grosso, onde foi decretado nesta semana lockdown. Nós vamos ao vivo até Mato Grosso, onde o jornalista Luiz Patroni traz para a gente as preocupações do agro com a chamada interiorização da Covid-19. Quais já são observados no agronegócio? Boa tarde, Patroni. Oi, Kellen. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Kellen. Era algo que se esperava que fosse acontecer, né? Esse aumento do número de casos em Mato Grosso, né? Em cidades do interior do país, né, como se diz, e claro que o agro já vinha adotando medidas aí preventivas já desde o início, né, da pandemia, especialmente reforçadas, como nós mostramos ontem, agora nesse período de maior movimentação nas fazendas, com colheita das safras aí de milho e também de algodão. Esse estado de alerta, vamos dizer assim, nas fazendas continua, e à medida em que os casos avançam aqui no estado e que municípios adotam medidas mais restritivas, é claro que os produtores reagem ampliando ainda mais esse olhar atento para dentro das fazendas para evitar, para blindar a saúde, claro, dos colaboradores e dos próprios produtores rurais. Como você disse, Confresa já está, então, com o decreto de lockdown valendo, já desde a última segunda-feira, e outros municípios aqui em Mato Grosso começam a adotar medidas mais restritivas, como, por exemplo, o toque de recolher, que foi anunciado ontem à noite aqui em Cuiabá, começa a valer já no próximo sábado. É um período de 15 dias aí, com horário restrito, proibindo a circulação de pessoas, salvo algumas exceções, aí, entre 10h30 da noite e 5 da manhã, e o mesmo já aconteceu em municípios como Rondonópolis e também Nossa Senhora do Livramento. O município de Primavera do Leste, que é um importante polo agrícola aqui em Mato Grosso, também já teve o pedido de calamidade pública por conta dos casos de doenças respiratórias, em especial a Covid, aprovado, reconhecido pelo governo do estado. Ou seja, à medida que os municípios começam a apertar o cerco, né, a adotar medidas mais restritivas, é claro que os produtores também reagem dessa forma. A gente preparou uma reportagem com os efeitos do lockdown lá em Confresa para a região, para o agro especial, claro, e também com o ponto de vista dos produtores sobre esse cenário que se desenha a partir de agora. Vamos acompanhar. O decreto de lockdown em Confresa entrou em vigor esta semana. Segundo o prefeito, a decisão levou em conta o número de casos de Covid-19 no município. São 192 registros, dos quais 15 profissionais da área da saúde. O decreto também atinge o agro. O que foi mais atingido foi a agricultura familiar, porque foi fechamento total das feiras, deixou de comercializar a hortifruti granjeira. Em relação à agricultura mecanizada, a produção e escoamento não foram atingidos. Em relação também à pecuária, teve diminuição do abate de 50% do nosso frigorífico. Estamos estudando nesse período, com toda a nossa equipe, a relação à flexibilização no final desses 15 dias. Vai depender muito dos dados da saúde nesse período. Desde o início da pandemia, os produtores têm adotado medidas preventivas contra a Covid-19 e têm reforçado os cuidados agora durante a colheita, quando a circulação de pessoas aumenta nas fazendas. Com o avanço do número de casos da doença em Mato Grosso e, consequentemente, a implantação de medidas mais restritivas em alguns municípios, a preocupação fica maior, tanto com a saúde no campo, quanto com os reflexos para o setor. O agronegócio também se sente prejudicado, tendo em vista que há um lockdown aqui na Confresa e que deixaram aberto só as lojas de reposição para tratores e colheitadeira. O campo encontra-se em plena colheita de safra, de safrinha nossa, que as safras já colheu. O transporte de escoamento encontra-se também sem ser prejudicado, porque os caminhoneiros entram, abastecem e vão embora. Mas, de qualquer forma, é uma situação gravíssima para nós. E isso impacta negativamente as atividades agropecuárias aqui de toda a região, visto que o município de Confresa concentra a maior parte das revendas, oficinas, armazéns e o próprio frigorífico. E
que o abate de gado aqui na região também já foi prejudicado por conta disso. A nossa preocupação agora também é com a doença chegar ao campo, às fazendas. Até ontem, Mato Grosso tinha 4.762 casos de Covid-19 confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde, quase o dobro do número registrado no fim de maio. O crescimento acelerado nas últimas semanas tende a seguir em ritmo forte, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal. O estudo aponta o início do mês de setembro como o provável pico da doença no estado, com aproximadamente 300 mil casos. Dois fatores podem alterar a projeção do pico para setembro de 2020. Um dos fatores é a subnotificação. Há evidências de que existe subnotificação, pois pessoas que adquirem a Covid e não apresentam sintomas não procuram o sistema de saúde, e, portanto, essas pessoas não entram nas estatísticas. Nós não levamos em consideração a subnotificação. O outro fator importante é a adesão da sociedade ao isolamento social, né? Medidas de isolamento social são a única maneira de evitar a evolução da Covid-19 no nosso estado. Se a pesquisa for confirmada, o estado estará no auge da pandemia às vésperas do início do plantio da safra de soja, o que reforça a importância da permanência do alerta e da continuidade das medidas preventivas no campo. Então, um alerta nosso do setor para que esses profissionais aí que transitam tenham mais cuidado, usem as máscaras, fazem a higienização correta, evitem as aglomerações, porque ninguém é exceção. E principalmente porque o vírus permanece durante muitos dias em alguns materiais. Então é importante essa higienização e nós do setor estamos bastante preocupados, principalmente que aumentou muito casos no nosso estado. É isso, Kellen. Acho que a Roseli deixou bem claro ali, né? Ninguém é exceção, o vírus não obedece fronteira e é um vírus invisível, então o alerta permanece no campo, sempre com medidas preventivas adotadas pelos produtores. Muito obrigada, Luiz Patroni, equipe de Mato Grosso, parabéns pelo trabalho, importante para a gente entender o que está acontecendo lá no campo, lá com o produtor. Agradeço pela presença e pelo belo trabalho.